Seguinte, meu povo, Premier League não parou e não para, né? Teve jogo ontem, hoje, vai ter no dia 1º, só não vai ter amanhã. Dia 1º que joga o Arsenal, né, Fred? Isso, na Contra o quarta-feira. Brentford. E ontem a gente teve mais um atropelo do Liverpool. Ontem foi jogar em Londres contra o West Ham, ganhou por 5-0, 5 marcadores diferentes. Mais uma muito boa participação do Mohamed Salah com gols e assistências. Mohamed Salah chegando a números impressionantes nessa temporada, João. Coloca na tela para a gente ver os números do egípcio, que já tem 30 participações em gols só na Premier League. No total, 26 jogos, 37 participações em gols, média de 1,4 gols por jogo, entre gols e assistências. E em temporadas atrás ele já tinha ido muito bem. Na 22-23 participou de 46 gols, uma média de 0,9. Na 21-22, uma média também de 0,9, participando também de 46 gols. Na 17-18, ele tem uma média de 1,1, participando de 58 gols. Não dá para dizer, Fred, que é aquela One Season Dream, porque são várias, né? Essa é a 4ª temporada dele, fazendo quase um gol. Algumas bateu na trave, 0,9, e nessas duas últimas, a 17 e 18, e a atual, passando de média de um gol por jogo. Cara, é um absurdo, assim. Tanto é que você compara com a melhor da carreira dele, a primeira pelo Liverpool, no recorte dos primeiros 26 jogos, que é o que a gente tem de amostra dessa temporada, o Salah está ainda melhor agora do que esteve quando chegou ao Liverpool. O Salah que está com 32 anos e daqui a um pouco mais de 24 horas já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube no auge da própria carreira, porque o Liverpool ainda não resolveu a situação e nem avançou. O Salah ontem, depois do jogo, em entrevista para a Sky Sports, ele fala, cara, não tem nenhuma atualização, eu não quero ficar vendendo mentira na imprensa. Então, parece estar em banho-maria essa situação de renovação do Salah. Daqui a pouco a gente fala do Arnold e do Van Dijk também, mas é impressionante o que a gente está vendo e eu acho muito importante lembrar quando a gente vê algo especial, porque é muito bonito a gente lembrar de tantos jogadores que a gente viu, e mais recentemente Messi e Cristiano, no auge no futebol europeu e que elevaram para a estratosfera que a gente viu poucas vezes na história do futebol, e a gente fica lembrando, às vezes, olhando para o presente como se fosse algo pior. Às vezes mas o Salah, ele está trazendo uma temporada de Messi. Ele está trazendo uma temporada de Cristiano, quando você olha para os números e também para o futebol. O que ele fez ontem com o West Ham é impressionante. Uma das 2 assistências para o Gakpo foi uma jogada absolutamente genial dentro da área, que ele tira da cartola, aquele drible para cima do zagueiro do West Ham. E ele está fazendo isso contra qualquer adversário e todo jogo. Então, e ele tem feito algo mais ou menos assim desde que ele chegou no Liverpool. Como você falou, não é o One Season Wonder, não é o jogador de uma temporada, é um jogador de várias. E ele nessa está ainda mais especial do absurdo que ele nos acostumou a chamar de normal. Ô Mauro, será que por a gente ter olhado muito para Messi e Cristiano, a gente olhou pouco para o Salah? Porque a gente, por exemplo, tinha o Neymar como o herdeiro natural, né? Dessa coroa. E o Salah está aí há muito tempo fazendo números de Messi e Cristiano e a gente não olha tanto para ele. Eu acho que tem um pouquinho disso também, muito do que falou também o Fred, o Marcelo. Mas, assim, são histórias como a do Salah que me deixam muito encantado. Porque quando ele chega ao Liverpool, legal, tal, assim, né? Chelsea, Roma, tal. É um dos maiores acertos da história. Não só do Liverpool, das contratações, porque é um cara que eu acho que nem o Salah imaginava que seria isso. E eu, sinceramente, não imaginava mesmo que neste dia 30 de dezembro estaria falando disso do Salah, que é o grande jogador do mundo hoje. Se a eleição fosse deste meio de temporada, dessa primeira metade de temporada europeia, é o maior jogador do mundo, mesmo, assim, acho que indiscutível, né? E de um time que perde um treinador, e que treinador que ele perde, né? Tem um treinador muito bom com a Slot, evidentemente, outro acerto histórico do Liverpool, com uma característica um pouco diferente, não um jogo tão direto, segura um pouquinho mais a bola, mas com números impressionantes, avassaladores. Se a gente olhar a tabela, a gente vai falar já sobre isso, a tabela da Premier League, não é possível ser Premier League dos últimos anos, né? Tem muito claro da derrocada do City, tem uma campanha, por enquanto, fantástica do Forest, mas, não era para ser esse desempenho absurdo, que não perde justamente para o Forest desde setembro, que perdeu um jogo, o Liverpool, e do nível de futebol do Salah e de todo mundo, o próprio Alexander-Arnold, que a gente vai falar também, está num nível
voltando a ser o grande lateral que é, com prestações ofensivas muito legais, tudo muito legal, mas o Salah é um negócio fantástico, e estamos falando, para mim, do maior jogador da história do futebol africano mesmo, assim. Você teve aí, tiozão aqui, o Eusébio e o Coluna, que são portugueses, claro, mas são de Moçambique, espetaculares, para mim eram os maiores africanos, maiores que o EA, que a Bedi Pelé e tal. Agora o Salah é desse nível, o Salah, para mim, é acima deles. Eusébio ainda vou discutir, o Coluna eu sou muito fã, era um cara todo campista, você pode ver no YouTube, faça como o Hendrick, veja alguns vídeos sobretudo, nem tanto da seleção de Portugal, mas do Barcelona, perdão, do Benfica, de 61, 62, fantásticos, era um jogador fabuloso e forte, dava porrada, um jogador fantástico, Coluna. Mas o Salah é esse nível. E esse nível de prestação de gol, de prestação de serviço, de prestação de bola e de encantamento. Se você fizer um goals and skills atual do Salah, é um negócio fantástico. É, assim, muito do Liverpool agora passa, claro, pelos pés do Salah. Eu acho que ele não é tão... Diga, Fred. Não, por favor, vai lá, depois. Não, eu acho que ele talvez não seja tão reconhecido como grande jogador da época que ele é, né? Assim, o que a gente fala hoje em dia, jogador generacional e tal, pela falta de títulos. Se ele tivesse ganhado mais, por exemplo, bateu em 3 finais de Champions e perdeu 2. Uma não conseguiu jogar e na outra o Courtois não deixou o Liverpool ser campeão, né? Perfeito. Fez aquela partida que fez, assim, não tinha basicamente mais o que fazer. E pegou uma era de Premier League que chegou a fazer 97 pontos e não ganhar. Porque o Manchester City conseguiu fazer 98. Então, se ele tivesse vencido mais coletivamente, acho que ele seria mais reconhecido com esses números que a gente trouxe aqui, Fred. E para dar o tom do absurdo dessa temporada do Salah, que a gente está vendo, né, 37 participações em 26 jogos, ele já empata com os números do Vinícius Júnior na temporada passada, somando o Real Madrid e seleção. O Vinícius, que de maneira muito justa foi premiado no The Best, e de maneira muito injusta... e de maneira muito injusta não foi premiado pela Bola de Ouro, ele em 49 jogos por Real Madrid e Seleção Brasileira, ele somou as 37 participações diretas para gol que o Salah soma agora. A diferença é, a gente ainda não pôde ver o que o Salah vai fazer na reta final da temporada, né? O Salah, para chegar a uma premiação individual, como fez o Vinícius, e a premiações coletivas, antes disso tudo, que é o mais importante, ele precisa crescer na reta final, especialmente da Champions, né? O Salah tem 3 finais e ele não tem uma grande final. Sim. Ele faz aquele gol contra o Tottenham, mas não é um grande jogo de futebol e nem um grande jogo do Salah. Daqui a pouco o Mauro volta com a gente, espero. Ele não pôde jogar pelo Sérgio Ramos e não conseguiu fazer gol por conta do Courtois, como você bem lembrou. Então, ainda falta muita coisa, mas nessa primeira metade é importante comparar com quem foi o melhor jogador da última temporada. E é isso que o Salah está entregando em meia temporada. É impressionante. Os números do Vini na temporada passada foram bons, mas foram melhores ainda nos momentos decisivos, né? Os jogos contra o Bayern, contra o Borussia Dortmund, até contra o Manchester City, que ele dá 2 ou 3 assistências, não sei se são 2 no Santiago Bernabéu, mas é pelo menos uma no Bernabéu e 2 no uma no Etihad e tal. Então, assim, a capacidade que ele teve de decidir, fazendo 3 gols no Barcelona numa final de Supercopa e tal, fizeram com que bons números se tornassem super números. E o Salah, justamente no jogo contra o Real Madrid, que né, acabou nem precisando, foi talvez o pior jogo dele nessa temporada, né? Perdeu o pênalti, inclusive. 2-0 e ele perde um pênalti. Não é o grande jogo dele. Você tinha falado sobre renovação, Fred. Qual que é a aspa exatamente que ele disse? Ele disse que não tem nada de novo, mas exatamente ele disse o quê? Ele disse que não tem nenhuma atualização e que ele não quer ficar falando nada na mídia para enganar torcedor, enfim, não tem o que falar em relação à última entrevista que ele tinha dado antes dessa. Então, assim, tinha saído uma notícia que o Liverpool tinha feito proposta, então aparentemente não. Aparentemente a proposta não agradou. Se de fato houve proposta, a proposta não foi aceita e por isso não houve nenhuma evolução. Então, nesse momento, não tem nenhum acordo entre Liverpool e Mohamed Salah para a renovação desse contrato. Eu acho isso curioso, porque o Salah, eu acho que de tanto falar na mídia, ele fica mais barato. Eu quero ficar, pode ser meu último jogo e tal. Pô, isso aqui faz com que na margem de negociação o Liverpool possa oferecer menos, porque se ele está querendo tanto ficar. Outra coisa é que o Liverpool vai ter que renovar, muito provavelmente, um dos melhores do mundo. E isso tem um preço. Então, ao mesmo tempo que ele pode ficar barato de tanto ter falado na mídia, umas 4 ou 5 vezes no início, mídia e redes sociais no início da temporada, por outro lado, Mauro, a cada jogo ele vai inflacionando, né? O preço dele para renovação.
Mas tem a questão da idade, embora não é empecilho pelo nível de desempenho, da afinidade. Assim, pensando, nem sei se é uma nova política, se é que existe uma política de contratação, por exemplo, do Paris Saint-Germain, enfim. Claro, um jogador desse nível, com o aproveitamento que ele tem tido desde 17, 18, interessa a qualquer um, mas o preço, pela questão dos 32 anos, não sei. Acho que ele vai acabar ficando, né? Que é um chute, evidentemente, é uma larga distância daqui para Liverpool e do interesse, mas eu acho que, e até do perfil baixo dele, né? Low profile mesmo, do salário, não é de falar muito tal, quando aparece muito legal. Acho que vai acabar ficando. Aliás, falar em low profile e aparecer, maravilhosa a campanha que o Liverpool fez com aquele torcedor mirim ali, um vídeo simples, mas muito bonito, né? Muito tocante, muito emocionante, já um candidato a torcedor do prêmio da FIFA do ano que o Gui ganhou agora, torcedor do Liverpool, enfim. Eu, sei lá, chute. Acho que o Salah fica e fica por mais um ótimo tempo. Se o Salah fica... Eu também acho que fica, tá? Agora, é um jogo de paciência dos dois lados. O Salah está jogando com o tempo porque ele está inflacionando, como você bem disse, Beckler. E o Liverpool está jogando com o tempo porque sabe que não tem mercado para o Salah. Porque o valor do salário do Salah, ele não é pagável fora da Premier League, tirando os superclubes. O Barcelona está nessa situação com o Dani Olmo. O Real Madrid está de olho no Arnold. O Bayern de Munique não acho que entraria numa dessa. Não me parece muito o perfil do Bayern de Munique. Sobre o PSG, que é um superclube nas finanças, mas não na prática. Olha o que está acontecendo nessa Champions e nas últimas. E fora isso, ele não vai ficar na Inglaterra. Ele não sai do Liverpool para outro time da Premier League, né? Então o Liverpool sabe que o mercado também não... Por ele ser tão bom, o mercado ele não é tão grande, o mercado possível. Realmente ele não tem muito para onde ir, embora ele seja uma pechincha barato, hein? Se você quer pagar 40 milhões de euros por ano para o Salah por 3 anos, ele vai custar 120. Se você vai comprar um atacante, ele já vai custar isso. Para comprar o Gyökeres, ele vai custar 120, fora o salário. Então, se você quer dar para o Mohamed Salah, talvez o melhor contrato da Europa, não sei se o Mbappé chega a ganhar isso por causa dos bônus e tal, mas talvez o melhor contrato da Europa, ainda assim, ele é mais barato do que qualquer outro atacante que você for no mercado. A questão é essa, o Real Madrid já tem Vinícius e Mbappé. Vinícius, Mbappé e Salah, será que dá para encaixar os três? Porque só não sei se os três podem ser protagonistas. O Barcelona já tem o Lamine Yamal, além de tudo. Então, joga na mesma posição. Então, realmente é difícil que ele tenha outro encaixe.